Sem qualquer autoridade, Hugo Motta está sendo humilhado por seu mestre no Congresso, Arthur Lira, que tem uma ex-assessora investigada e pelo sistema de justiça. Vamos refletir um pouquinho sobre isso aqui com o Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. Pedro, quer dizer que nem o Lira mais quer se associar a Hugo Motta, que foi ele mesmo que colocou lá? Queimou o filme, né, Sofia? O Mota sofreu uma tripla derrota. A gente vai falar bastante do Hugo Mota, inclusive vão para os protestos de domingo, lotem a Avenida Paulista, lotem cada uma das cidades de vocês. O Hugo Mota tem que sentir a pressão. E o Davi Alcolumbre também a respeito dos impeachments de ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu vou falar da brigaiada que está rolando entre Lira e Mota, porque o Mota está sendo humilhado, né? Vou falar até pela boca do próprio Glauber Braga. Ele deu uma entrevista lá pro Wall News e falou isso aqui, vamos lá. São dois, os derrotados. O Hugo Mota e o Arthur Lira, porque o plano traçado por eles não era esse. O plano traçado por eles era: caça-se a Zambelli na Comissão de Constituição e Justiça e também no plenário. Por quê? Porque ela já estava caçada. Ela já tem os direitos políticos dela, ela já está inelegível por um período de 8 anos e ela está presa na Itália. Agora, a justificativa de uma eventual cassação da Carla Zambelli, que não tem nenhum efeito prático de maneira mais robusta, né, pelo menos no que diz respeito ao desdobramento da sua atuação política, justificaria também ele me caçar, essa era a intenção, e combinado com isso, a anistia votada na prévia em relação aos golpistas e a manutenção da elegibilidade do Eduardo Bolsonaro. Esse era o plano. Só que o plano deu errado. Deu errado por quê? Porque eles utilizaram os métodos tradicionais de coação com quem não se dispõe a estar submetido ao que eles fazem. Né? Eles utilizaram comigo, utilizaram com o pessoal e outras forças que têm outros métodos de reação ao que eles fazem, ao que eles realizam. Então, ele mobilizou ontem com toda a força para que a cassação fosse aprovada. Né? Em determinado momento da sessão, do lado dele estava Kim Kataguiri com uma listagem contando votos e ligando para as pessoas. Isso não sou eu que estou dizendo, é só pegar as imagens que você vai ver lá o Kim Kataguiri olhando nome por nome, junto com o Hugo Mota, de quem estava na sessão, quem não estava. A informação que eu tive é que em determinado momento, Arthur Lira, só ele pode confirmar essa informação para vocês se é verdadeira, ele entra cuspindo, marimbondo pela chapelaria e se dirige então para uma reunião com o Hugo Mota, que foi exatamente no momento em que eu estava utilizando da palavra na tribuna e que o vice-presidente assumiu e o Hugo Mota se ausenta do plenário. Ele teria saído, eles é que vão poder confirmar se é verdade. Eu não vi, mas essa informação que eu recebi, que ele foi para se reunir com o Arthur Lira. Eles trabalharam até o último minuto para ter os 257 votos. É isso. Trabalharam até o final para conseguir esse acordo da Zambelli, só que não deu certo, né, Sofia? A gente tem essa decisão do Alexandre de Moraes agora, que joga por água abaixo toda a articulação, né? A gente tem aqui uma coluna na CNN Brasil. O Lira disse para aliados que a gestão de Hugo Mota é uma decepção. Ex-presidente da Câmara, aí decepção por sua culpa, tá, Lira? Não sei se alguém te avisou, você que botou o cara lá, falando que ele era o bom, falando que ele era o cara da sua confiança. Ex-presidente da Câmara critica a condução de Hugo Mota após suspensão de Glauber Braga. E o Lira fala isso também porque o Glauber é inimigo juramentado dele, né? A questão do MBL era uma desculpa. Quem estava por trás de todas as articulações era o Arthur Lira, que está sendo, inclusive, denunciado pelo próprio Glauber nas emendas secretas. O ex-presidente da Câmara e padrinho político de Hugo Mota, o deputado federal Arthur Lira, disse a interlocutores na noite de quarta que Hugo Mota está desmoralizado com os episódios dessa semana e que sua gestão é uma decepção. Os relatos foram feitos a interlocutores que conversaram com Lira após o deputado Glauber ser salvo na Câmara ao ter a sua cassação trocada por uma suspensão. A operação, como mostrou a CNN, teve apoio do Palácio do Planalto.
Os relatos feitos à CNN foram de que Lira avaliou que, se ele fosse presidente da casa, Glauber teria sido cassado por mais de 400 votos. Lira se mostrou incomodado, na verdade, né, com a decisão de Hugo Mota de utilizar a Polícia Legislativa para retirar a imprensa e ter pautado o PL da dosimetria, sem acordo amplo com as forças políticas da Câmara. A leitura do ex-presidente da casa é de que Hugo Mota não tem liderança e é uma decepção. A avaliação que, segundo relatos de Lira a interlocutores, é compartilhada pela maioria da casa. Procurado, Lira e Mota não se manifestaram. Eu diria uma coisa, é muito fácil para o Lira falar que o Mota... E eu não estou defendendo o Mota não, tá? O Mota não tem liderança e é uma decepção. Sendo que o Arthur Lira, qualquer reportagem que você publique sobre os negócios dele no reduto eleitoral dele, Sofia, ele te aciona na justiça. Então eu não sei quem é liderança fraca aqui, sabe, Lira? E eu não sei o que vocês entendem por política, sabendo o que vocês fazem no Congresso. Vocês funcionam na base de emenda. Aí fica difícil, amigo. Não adianta você falar que o Hugo Mota é fraco quando a cria atua. E aí o Mota respondeu, tudo está documentado pela imprensa. Em resposta a Lira, Mota diz que a presidência da Câmara não é ferramenta de revanchismo. Como revelou o G1, o ex-presidente da casa demonstrou irritação com pena alternativa de Glauber Braga e escreveu em grupo de mensagens com outros deputados, esculhambação. Vamos ler juntos aqui. Em resposta às críticas feitas pelo deputado Arthur Lira sobre sua condução na votação de cassação do deputado Glauber Braga, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que a presidência da casa não é ferramenta de revanchismo. A presidência da Câmara não se move por conveniências individuais, nem deve servir como ferramenta de revanchismo, declarou a Globo News. Trabalhamos esta casa com total imparcialidade, exercendo nossas responsabilidades com seriedade, equilíbrio e abertura ao diálogo. Nosso dever é garantir o pleno funcionamento das instituições, acolhendo todas as vozes do parlamento e mantendo o respeito entre os poderes. Esculhambação, como disse o G1, o ex-presidente da casa, Arthur Lira, demonstrou grande irritação com a pena alternativa aprovada pela Câmara ao deputado Glauber Braga, suspensão de 6 meses em vez de cassação de mandato. Tem que reorganizar a casa, está uma esculhambação, escreveu Lira em um grupo de mensagens com os integrantes do seu partido na Câmara. E ainda mandou indiretinhas aí pro Hugo Mota. E aí, Sophie, o Mota tá numa desmoralização completa, tá? Completa. O pessoal representou contra o presidente Hugo na PGR, afirmou sobre o partido acionar a Procuradoria-Geral da República por conta da retirada à força do deputado Glauber Braga da cadeira da casa. Lira vinha trabalhando nos bastidores para que a cassação do mandato de Glauber, uma vez que os dois protagonizaram embates públicos quando o deputado do PP comandava a casa. Por diversas vezes, Glauber chamou publicamente Lira de bandido e disse que sequestrava o orçamento, uma referência ao pagamento de emendas parlamentares. Embora o processo de cassação de mandato de Glauber tenha sido motivado pelo fato de que ele empurrou um militante do MBL, nos bastidores, deputados afirmaram que os embates com Lira motivaram o avanço no processo de cassação. E aí, Sophie, não bastasse a briga interna, o Lindbergh informou ontem que o Mota comete crime de responsabilidade se ele ignorar a decisão do Supremo Tribunal Federal de cassar a Carla Zambelli e promete acionar as instâncias superiores. Não é para esperar o limite de faltas até fevereiro. O que nós queremos é uma decisão imediata da Câmara, que o presidente Hugo Mota cumpra a decisão judicial. Se ele não cumprir a decisão judicial, na verdade, ele está prevaricando e está cometendo crime de responsabilidade. O cara tá brigando com o mentor dele, tá desmoralizado diante do Supremo e tá traindo a oposição, Sofia. O Hugo Mota tá numa chuva sem guarda-chuva, cara. Tá numa humilhação mesmo, assim. E eu não sei como é que você enxerga essa situação, Sofia Labanca. Olha, eu olho pra tudo isso e digo, briguem, desgraçados, briguem. Tá difícil um corte que não seja isso, né? Cara, porque a direita, de forma geral, ela tá se esfacelando. Se criou uma imagem da direita como muito unida, muito estratégica e tudo mais, mas a realidade é que eles conseguem passar essa impressão de estarem unidos e trabalhando juntos,
em direção a um mesmo objetivo, conjunto, etc, etc, quando eles estão ganhando. A partir do momento que eles começam a sofrer derrotas, e o Hugo Motta está sofrendo algumas agora, a coisa começa a se esfacelar. E a gente tá vendo a mesma coisa com os Bolsonaro e o bolsonarismo como um todo. A hora que a coisa começa a ficar um pouquinho mais difícil, toda a organização e união da direita vai pela janela. Vai pela janela. Daí você começa a ver Hugo Motta e Arthur Lira se encrencando, você começa a ver desentendimento entre Michele e os enteados, e você começa a ver disputas dentro dos próprios partidos, como você vê o PL, que parece que está numa guerra constante entre o PL raiz e o PL bolsonarista. E a coisa vai ficar. Parece que quanto mais aperta eles, mais essas disputas se tornam claras. O que pra mim é uma excelente notícia, porque significa que se a gente apertar o suficiente, chega uma hora que eles começam a se autodestruir, de tão bagunçado que fica. E a gente já viu isso, alguns exemplos disso, né, com o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, que acabou virando aí o camisa 10 da esquerda ao tentar sabotar o próprio país, conseguiu jogar o país inteiro no colo do Lula. Então, por isso que eu digo, briguem, desgraçados, briguem. A gente já tá, eu acho que já nos acostumamos a ver isso no meio bolsonarista, né? Vamos ver no Centrão agora também. Exatamente. Enfim, ficamos por aqui, Pedro? Ficamos com o Guinho Motta humilhado, mas não basta o Arthur Lira, não basta o Lindbergh, não basta o Supremo. Vocês têm que ir pra rua para reforçar que ele realmente é um presidente fraco, como o Lira também foi fraco, e além de tudo, puxou as emendas. Por favor, gente, por favor, dia 14 agora, domingo, tem muitas manifestações aí pra correr. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.